Olá, estamos agora aqui com vocês para fazer a demonstração de como criar um mapa utilizando o UMAP. Primeira providência a tomar é criar sua conta no OpenStreetMap, se você ainda não tiver. Vem aqui no site osm.org, botão criar conta. E-mail, confirma seu e-mail, nome de exibição, nome de usuário que vai aparecer em diversos sites que trabalham com as suas informações de usuário do OSM. Escolhe uma senha, confirma a senha e se registra. Tendo criado a conta, ele manda um e-mail para você confirmar. Depois da confirmação, a sua conta é ativada e aí sim você pode criar então um webmap utilizando a plataforma UMAP. O UMAP é uma plataforma que foi desenvolvida pela comunidade do OpenStreetMap França. A partir do ano passado, o governo francês passou a apoiar o projeto mais efetivamente e hoje essa plataforma ela se apresenta bastante robusta. Entrando no endereço dele principal, que é umap.openstreetmap.fr, aqui embaixo da página também vocês podem escolher o idioma. Escolhendo o idioma, clicar aqui em cima, entrar ou criar conta. No nosso caso, a gente vai entrar com a conta do OpenStreetMap, que é esse símbolo aqui de baixo, o mapa com a lupa. Ele tem outros autenticadores também, trabalha com outros como o GitHub e o Twitter, que atualmente é o X, mas aqui a gente vai entrar com o OpenStreetMap. Por isso a gente pede que vocês criem a conta primeiro. Fiz o login com meu e-mail e senha. Aqui é o dashboard, em português é painel. Aqui já tem 10 mapas, porque eu venho trabalhando com ele já há algum tempo. E eu já fiz um teste com os dados da oficina que foi apresentada ontem para a turma do Centro de Investigações Geográficas Ambientais da Universidade Autônoma do México. Vou mostrar para vocês. Nós tínhamos um arquivo de 3 pontos CSV, em CSV, eles estão aqui os pontos, e o usuário clicando no ponto, no ícone, ele acessa os dados que estão na tabela de dados. Eu vou mostrar para vocês a demonstração desse mapa, mas vocês podem personalizar o mapa como vocês quiserem. Aqui clica no botão criar um mapa. Eu vou abrir nova guia para manter o painel comigo. Cabe ressaltar que ele tem uma documentação, um guia do UMAP, que fica na página WikiOSM do projeto. E aqui em cima na documentação, vocês também podem escolher um idioma. Tem a tradução para o espanhol, para o francês, italiano, entre outros. Entrei no UMAP, criei meu primeiro mapa, ele está sem nome. Eu posso vir aqui em cima, modificar um nome, dar um nome para ele. Vou colocar botar segurança, escolas, Morelia, México. O campo de descrição é um campo que vocês podem dar uma pequena descrição sobre o mapa. Tem um ícone que é uma interrogação. Quando ele aparecer, ele é o menu de ajuda. Aqui, por exemplo, para a descrição, ele oferece uma série de formatações do texto, mas no nosso caso, como vocês são iniciantes, a gente não vai utilizar essa formatação. Basta definir aqui, informar uma descrição para o mapa. As opções da interface de usuário, esse item de menu aqui, ele diz respeito a esses controles da lateral esquerda do mapa, se eles vão ou não aparecer para os usuários que
que visitarão esse WebMap no futuro. Então, mostrar o controle de aproximar ou afastar o zoom, que é esse daqui de cima. Mostrar o controle de procura, que é a lupa. E por aí vai. Todos esses botões aqui da esquerda podem ser ocultados ou mostrados sempre. O modo oculto é porque ele oculta, fica tudo guardado na persiana aqui da setinha. Então eu recomendo que vocês deixem o maior número possível de botões à mostra, né, visualizados pelo usuário, porque esses botões eles ajudam as pessoas que estão visitando o seu mapa. O único botão que talvez vocês possam ocultar no primeiro momento é esse botão aqui que se refere aos editores ID e JOSM. Se vocês não quiserem, né, que o usuário faça alterações nos dados do projeto que você está trabalhando, inclusive nos dados do OSM, vocês podem ocultar esses botões daqui. Caso contrário, se o projeto tiver o interesse de também disponibilizar que o usuário edite os dados do OSM, aí pode deixar à mostra o botão e se faz isso nesse menu aqui da direita, nesse painel, opções da interface de usuário. Outra opção bastante importante são as propriedades padrão de formas. Para cada camada, quando a gente importar a camada, eu vou mostrar, para cada camada eu posso especificar o tipo de ícone, a cor da linha, a cor das áreas, etc. Aqui nesse controle das propriedades do mapa em geral, eu também posso definir um tipo de ícone que eu queira, em determinada cor, que seja padrão. Então, sempre que eu criar uma nova camada, ele vai aparecer com esse ícone padrão. E aí sim eu posso também personalizar. Isso acontece quando a gente tem camadas de mesmo tipo. Eu posso colocar várias camadas do mesmo tipo em anos diferentes, por exemplo, mas elas vão apresentar todas a mesma forma, como círculo, padrão, comum, bola, etc. Deixar como círculo, símbolo do ícone. Eu posso também especificar símbolos aqui, utilizar até emojis. Posso também carregar a imagem de um ícone personalizado. A ressalva que eu faço aqui é aquela que eu já fiz na apresentação de ontem da oficina, que quando vocês exportarem o seu webmap, depois de terminado o projeto, esses ícones personalizados eles são perdidos, mas vocês continuam tendo a informação da geolocalização dos pontos. Ele vai exportar todas as camadas como pontos. Não vai associar o seu ícone personalizado, mas não tem problema, porque depois você pode fazer essa associação em outro software, né, depois de exportar os dados no UMap. Aqui são outras propriedades da aparência do ícone, então tem opacidade, espessura e etc. Ou seja, vocês podem personalizar bastante, né, as formas de representação do dado no mapa, que são os ícones. Opções padrão de interação diz respeito à parte da interação do usuário com o webmap, quando ele clicar no ícone, em relação aos rótulos também, se quando o mapa for carregado, já estarão os rótulos todos à mostra ou não, ou se o rótulo só vai aparecer quando o usuário clicar no ícone. Então, todas essas propriedades são definidas nesse controle daqui. Opções padrão de interação. Forma do pop-up, estilo do conteúdo do pop-up, eu posso deixar como padrão, ou eu posso deixar nesses outros formatos também. Normalmente a gente utiliza quando mapeador iniciante, a gente utiliza formato tabela para o estilo do conteúdo do pop-up, porque simplesmente esse formato tabela daqui, o próprio sistema vai recuperar os dados que estão na tabela de dados da camada e mostrar no seu rótulo.
Você não precisa, a princípio, formatar o seu rótulo, mudar tipo de letra, etc. Ele já vai recuperar tudo aqui, você não precisa definir as variáveis, nada. Ele já recupera da tabela de dados. O modelo do conteúdo do pop-up, mais uma vez, sempre que aparecer uma interrogação, vocês podem clicar e ter uma ajuda. E aqui ele explica que são propriedades dinâmicas que vocês podem formatar o conteúdo do pop-up, como eu falei para vocês. Aí não estaria utilizando formato tabela, teria que usar formato padrão. Vocês podem formatar. Aí a gente deixa para aqueles que são mais avançados. Mostrar a etiqueta, aí tem aqui as opções sobre mostrar a etiqueta ou não, se ela ficará oculta ou se ela não vai aparecer nunca. Você tem os dados na tabela de dados, mas não quer utilizar etiquetas, tem que marcar esse nunca. Mas no nosso caso, a gente vai sempre utilizar a etiqueta e deixar como sempre. Direção da etiqueta e se as etiquetas são clicáveis também dizem respeito à aparência da etiqueta. Aqui vocês, a minha sugestão é que para cada web map que vocês fizerem com o UMap, vocês escolham aqui a direção da etiqueta mais adequada para você ou deixa como automático. Aí no caso é modificar e visualizar como ficou o resultado. Etiquetas são clicáveis? Sim ou não? Aí é um campo de on-off. Ou seja, se na etiqueta eu permito que o usuário clique num link, por exemplo. Então, no nosso caso, como os dados que são utilizados como exemplo nessa oficina tem links para foto e para vídeo, a gente vai deixar como on. Deixar a etiqueta clicável como ligada, porque tem os links da etiqueta que o usuário vai clicar e vai ser direcionado para aquele objeto do link. Abrir link numa, também eu posso definir se será nova janela, se será um iframe ou uma janela pai. Aí esse daqui também é uma configuração mais avançada, não precisa alterar. Fundo personalizado. Vocês podem ir abrindo cada persiana dessas. Fundo personalizado, eu posso modificar essa imagem de fundo quando ele fizer o carregamento inicial do WebMap. Lembrando que ele já contém também um conjunto de fundos que está nesse controle aqui da esquerda embaixo. Então tem vários serviços de map tiles, eu expliquei isso lá na oficina também, que permitem que você modifique esse fundo. Ou você indica um fundo seu que esteja numa URL. Também é uma opção avançada que vocês não vão utilizar, mas é apenas para vocês saberem o que significa. Da mesma forma, custom overlay, eu posso também colocar uma outra camada aqui nesse mapa de fundo, sobre regiões administrativas, por exemplo, e aí ela fica, com transparência sobre a imagem de fundo. Também não vamos utilizar. Extremos dos limites, ainda estou na configuração geral do mapa, lembre-se disso. Extremos dos limites é se eu quero limitar ou não a visada do usuário. Então, se eu definir aqui sul máximo, oeste máximo, norte máximo e leste máximo, o que acontece? No WebMap, a pessoa não consegue fazer isso aqui. Ela não consegue sair da minha área inicial que é apresentada a ela. Então, no nosso caso, a gente vai deixar livre. Se vocês deixarem tudo em branco aqui, a pessoa ela pode navegar por outros lugares do mapa. Aí, mais uma vez, depende do projeto. Se você quiser limitar a visão da pessoa, não quer que o usuário fique disperso, vá para outros lugares, você define aqui os extremos. Tem um botãozinho bastante útil, que é usar os extremos atuais. Então, basta vocês darem o zoom para a área, na área que vocês querem, enquadrar a área da maneira que quiser, e aí clicando aqui usar extremos atuais, ele repete as coordenadas limite
desse retângulo envolvente, ou bounding box, B-box em inglês. Aqui vazio, se eu quiser zerar de novo. É bastante interessante também esse recurso. Vamos deixar livre, no nosso caso, a apresentação. A apresentação é recurso quando vocês têm trilhas, por exemplo, trilhas turísticas, outros tipos de trilhas, tem esse modo apresentação, que é criado uma pequena animação no mapa e o mapa mesmo vai passando de um ponto a outro da trilha. No portal principal do UMap, vocês encontram web maps lá no portal que às vezes apresenta esse recurso. A gente não vai utilizar os créditos. Créditos eu falei para vocês, tem que observar as licenças, vocês têm aqui uma lista extensa sobre vários tipos de licença. A licença padrão do OpenStreetMap é essa ODBL. Então, como eu falei na apresentação, a licença dele é essa e a gente vai utilizar a licença que já vem nele. Créditos resumidos, crédito por extenso e créditos permanentes. Para cada um deles, para vocês saberem a diferença, tem também um íconezinho que vocês podem ter acesso a toda a formatação desses créditos. Não precisa, mais uma vez, utilizar essas formatações, basta vocês também escreverem, por exemplo, turma da oficina do curso PACES, do SIGA ou não. Posso deixar assim, isso é um crédito resumido. Crédito por extenso, eu posso escrever mais, posso colocar qual é a equipe que trabalha no mapa, quem são as pessoas e etc. Tem esse recurso também de créditos permanentes que fica no background, que vocês podem testar, né, se vocês querem utilizar ou não. Cada controle desses, vocês alterando, vocês verão, vocês podem ver um resultado diretamente nele, no WebMap, se você clicar aqui em cima, no botão gravar. Eu vou terminar de mostrar aqui as opções avançadas, que é o último item dessas propriedades do mapa. Estamos terminando as propriedades do mapa. As opções avançadas são clonar esse mapa. Às vezes é interessante você duplicar o mapa, clonar o mapa, porque você pode ter criado um webmap para uma cidade, por exemplo, e quer aplicar a mesma abordagem para uma outra cidade. Aí você pode clonar o mapa, só vai mudar a localidade, né, de estudo. Eliminar todas as camadas, para o caso de eu não querer ficar eliminando uma por uma, eu posso vir aqui nesse botão e eliminar todas elas. E o painel de compartilhar e fazer download também. Está disponível para fazer compartilhamento e download do mapa. Essas são as propriedades do mapa. Vou fechar aqui no xizinho, já defini todas. Uma recomendação também é que a cada conjunto de mudanças, vocês vão gravando, né, o novo mapa. Então, vem no botão aqui em cima, gravar. Recapitulando o que eu fiz, eu criei primeiro uma conta no OpenStreetMap, depois eu entrei no portal do UMap com a minha conta de usuário do SM, cliquei no botão criar um novo mapa, dei um nome para o mapa. Quando eu dei o nome para o mapa, me abriu o painel das propriedades do mapa. Já vimos todas essas propriedades aqui do mapa, que são as propriedades em geral. Vou fechar aqui no xizinho. As alterações que foram gravadas, vocês podem ver através desse botão View. Então, se eu der um reload aqui não aparece muita diferença, porque eu não tenho os pontos ainda. Mas a cada vez que gravar, vocês podem clicar em View ou visualizar, que ele vai mostrar as alterações no mapa. Clica novamente em editar. Agora a gente vai fazer o upload dos dados que estavam na planilha CSV. Eu tinha clicado na setinha aqui, o ícone da setinha para cima, no painel da direita, importar dados. Escolhi o arquivo, o .csv, mas ele importa outros formatos de arquivo, como KML, o GeoJSON principalmente,
e obviamente o .osm, que é aquele formato de arquivo de dados do OpenStreetMap. Ou vocês podem fornecer um endereço, um link aqui de onde estejam os dados. Esse aqui também é muito utilizado quando você tem dados em GeoJSON que estão na internet, eles não estão no seu computador local. Se estiverem no seu computador local, é só você clicar nesse primeiro botão aqui, escolher arquivos. Estamos trabalhando com o exemplo da Cidade do México, em que foi fornecido o arquivo CSV, a gente já escolheu aqui. Aqui embaixo você indica para ele qual o formato do arquivo, no nosso caso CSV, escolhi aqui. E aqui ele oferece importar uma nova camada. Quando você já tem uma camada com esse mesmo nome, ele oferece, além de importar uma nova camada, ele oferece substituir o conteúdo. Então eu posso também fazer atualização de camadas através desse item, né, de menu importar dados. Então tanto eu posso criar uma nova camada com dados, quanto eu posso utilizar isso daqui para atualizar uma camada existente. No nosso caso, não tem camada ainda, a gente vai apenas importar e gerar uma nova camada. Clica no botão importar. Veja que aqui no mapa ele já colocou dois pontinhos. Lembra que eu falei que o arquivo CSV só tem 3 registros. Então a gente pode verificar que aqui está o terceiro registro. E o ícone, no caso não tem ícone, ele tá representando cada ponto como só a feição ponto. A gente pode personalizar cada ponto desses. Como se faz isso? A gente personaliza incluindo os ícones, que em inglês é pin, e utilizando rótulos. Então, quando o usuário clicar no pontinho, ele vai enxergar um rótulo. A camada que foi importada, ela vai aparecer aqui nesse menu camadas, que é uma série de camadas, é um ícone com uma série de camadas, uma empilhada em cima da outra. Quando vocês clicarem nela, vai aparecer gerir camadas. No nosso caso só tem uma camada, mas você pode ter um mapa com dezenas de camadas. E aí é a observação que eu falei na oficina. Prestar atenção para não colocar muitas camadas dinâmicas ao mesmo tempo, porque ele vai ficar pesado e pode travar, né? Fazer sempre essa avaliação daquilo que você vai colocar no WebMap ou não, para ele não ficar lento e não correr o risco de travar. Mas como eu falei, como o governo francês ele está apoiando o projeto, a performance desse software melhorou bastante, então não precisa ficar com medo. Aqui mostrando o que significam os ícones rapidamente. Esse primeiro aqui é eliminar a camada, esse último, melhor dizendo, eliminar a camada que é a lixeira. O penúltimo é a tabela, então vocês podem também visualizar a tabela. O lápis é a edição da camada, em que vocês vão fazer toda a edição da aparência dos dados da camada, colocar rótulo, mudar o conteúdo do rótulo, colocar ícones, etc. Aproximar para a camada, quando você tem várias camadas aqui na lista, você pode clicar nesse íconezinho que o mapa ele vai aproximar para essa camada especificamente, e o olhinho é mostrar ou ocultar a camada quando o usuário carregar o seu WebMap. Então eu posso deixar desativadas as camadas ou escolher quais as que vão estar ativadas para que o meu mapa não fique tão pesado. Então, por exemplo, eu tenho 20 camadas aqui. Eu posso deixar algumas ativadas, que eu considere mais importantes, né, prioritárias, e o restante desativada. Ou deixar todas desativadas. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu mapa, né, na primeira entrada do usuário, ele carregue mais facilmente. Ele não demore muito a carregar. Então a gente vem aqui no lápis, que é o ícone de editar. Vejam que o nome da camada que a gente importou aparece aqui. O nome do arquivo está aqui, igualzinho. Então a gente pode mudar esse nome para ficar um nome mais adequado. Então posso botar dados escolas.
mais uma vez a descrição. Aquela outra descrição é a descrição geral do mapa. Essa descrição aqui é a descrição da camada, está no menu de propriedades da camada. Mais uma vez, quando aparecer a interrogação, ele dá uma cola aqui, né, uma dica sobre os formatos que vocês podem usar. Botar negrito, botar itálico, etc. Ou então só escreve aqui o que significa, né, essa camada. Quais são os dados que tem nessa camada. Tipo de camada, se é padrão, se são dados agregados. Dados agregados é quando vocês têm muitos pontos. Por exemplo, posso carregar uma camada com 5.000 pontos. E aí ele agrega os pontos que estão mais próximos para carregar o mapa mais rápido. E aí quando a pessoa clicar no ponto, o ponto abre naqueles outros pontos que estão próximos àquela localização. No nosso caso, como são poucos pontos, pode deixar como padrão. O mapa térmico, ele cria aquele mapa de hotspot. Então, a partir dos dados, né, da camada, ele mesmo, né, o UMAP já cria os hotspots para você nessa camada. E o mapa coroléptico é aquele mapa em que aparecem as cores, de acordo com as categorias. Então, também pode ser utilizado. No nosso caso, a gente vai utilizar o padrão, que vocês são iniciantes, e esse padrão aqui, ele significa que aparecerão os pontos conforme eles foram mapeados. Não vai ter nenhuma outra alteração visual, não vai ter agregação, não vai ter hotspot, não vai ter nada. Ele apenas vai mostrar esses 3 pontos daqui. Eu vou voltar para lá, que eu acabei clicando ali no ponto, ele saiu de lá. Dados escola, propriedade das camadas. Falei da propriedade padrão, vamos deixar padrão. Aqui são os controles que tem a ver também com a navegação, visualização do mapa pelo usuário. Então, mostrar ao carregar se essa camada vai estar ativa ou não. Vamos deixar ativa porque só tem ela. Os dados são navegáveis ou não. Também diz respeito ao painel de dados que aparece para o usuário. E mostrar essa camada na explicação do mapa também pode ser ativado ou desativado. Propriedades das formas geométricas. Lembra que lá nas propriedades do mapa, propriedades em geral, eu editei as propriedades geométricas, mas aquela edição é para ter um formato padrão. Eu posso, para cada camada, modificar esse formato padrão das formas geométricas. Eu posso, por exemplo, modificar a cor. Tá vendo? A cor dele está uma espécie de azul turquesa. Eu posso modificar para rosa ou roxo. Olha, ele já muda aqui a cor. E lembrar que a cor, né, tem uma importância grande também na comunicação cartográfica. Né? Existem também normas para você fazer mapeamento. Então, observar qual a melhor cor para aquele tipo de dado que você está mapeando. Tá? Vamos deixar vermelho. Forma do ícone, posso definir aqui também. Lá na configuração padrão do mapa, a gente deixou como círculo, mas aqui na camada eu posso querer mudar. Colocar uma bola, que é o pin, né, em inglês. O comum é aquele símbolozinho que todo mundo já viu em algum lugar. E o padrão, nesse caso, é o padrão desse software UMAP. Vamos deixar a bola. Símbolo do ícone também eu posso personalizar, conforme eu falei lá nas configurações gerais do mapa. E todas aquelas propriedades da aparência do mapa, do ícone. Então, ícone opacity, que é a opacidade do ícone, o traço, espessura, preenchimento, cor do preenchimento, opacidade. Então, cada coisa que vocês alterarem aqui, já verão resultado aqui na área do mapa. Bastante intuitivo de fazer. Mas como eu falei para vocês têm que ir modificando e vendo o resultado se agrada ou não. Vai atender ao seu objetivo ou não. Propriedades avançadas, aí vocês não vão mexer também, porque tem a ver com outras propriedades que a gente não vai precisar usar nesse projeto.
opções de interação que dizem respeito à interação do usuário com esses ícones, se vai aparecer rótulo ou não, onde é que o rótulo vai aparecer, se na direita, se em cima, embaixo, etc. Então, forma do pop-up, ele tem esse pop-up, que é o padrão, tem o pop-up largo e tem o painel lateral. Esses três daqui eu não consigo ver automaticamente modificando, eu não consigo ver aqui no mapa, eu tenho que gravar e aí visualizar como vai aparecer o rótulo, naquele botão visualizar ou view. Esse é o rótulo padrão, e naquele modelo que eu falei para vocês que é o modelo de tabela, que praticamente ele pega todos os nomes de coluna da tabela e os valores para o ponto. Uma explicação também, a gente não consegue, né, colocar essa foto embutida no rótulo, porque ela vem de uma API. A API é Application Programming Interface, que é a interface de programação de aplicação desse endereço aqui, ona.io, e aí não é possível embutir a imagem no rótulo. Mas de outros repositórios de mídia, como a Wikimedia, por exemplo, vocês conseguem embutir a imagem e o vídeo nesse rótulo, que também fica um aspecto bastante bonito, né? Quando a pessoa clica e consegue ver aqui diretamente a imagem e visualizar o vídeo. Voltar lá para o editar, para mostrar para vocês. Lembra que a gente está aqui nas camadas, estamos editando a camada dados de escolas. A gente está em opções de interação. Então já escolhi a forma do pop-up. O estilo do conteúdo do pop-up é aquele que eu falei para vocês que ele pega diretamente da tabela de dados. Modelo do conteúdo. Eu posso também não querer usar aquela tabela de dados, eu posso querer usar o padrão. Aí eu posso modificar aqui a aparência do rótulo, quando o usuário clicar. No caso, a gente não vai fazer isso porque vocês são iniciantes. Mostrar a etiqueta. Se ele vai sempre mostrar, ou a etiqueta nunca é mostrada, ou ela está oculta. Oculta significa que o usuário ele precisa clicar no ícone para que ela apareça. Ela está oculta. E mostrar sempre quando ela já aparece carregada. Direção da etiqueta, conforme eu falei, vocês podem modificar aqui se ela vai aparecer para a esquerda, para a direita, no topo, no fundo, ou deixar como automático. Cada alteração dessas vocês têm que gravar e visualizar para ver se fica do agrado de vocês que estão criando o webmap. Mais uma vez, as etiquetas são clicáveis, né? Que a gente definiu essa propriedade lá na propriedade geral do mapa, uma configuração geral do mapa. Aqui você pode especificar para cada camada. No nosso caso, sim. Ele está como sim, porque eu quero que o usuário tenha essa capacidade de clicar no link e visualizar a foto ou assistir ao vídeo. Abrir link numa, a gente também não vai configurar com vocês porque é propriedade avançada, mas também tem essas opções para quem já conhece a parte da programação. Então, essas são as opções de interação que eu falei para vocês, que dizem respeito principalmente aos ícones e à aparência dos rótulos. Vou mostrar para vocês uma outra opção aqui, que é trabalhar com dados dinâmicos. Então, você vem aqui adicionar camada. Posso botar escolas no OSM. São as escolas, a gente vai fazer a recuperação automática de todas as escolas que estão mapeadas no OpenStreetMap. Escreve aqui o nome da camada, nesse caso escolas no OSM, tipo de camada. Mais uma vez, a gente vai utilizar, nesse caso, não vamos utilizar padrão, vamos utilizar agregado, porque pode vir muitos dados. Então, eu vou mostrar a vocês como ele faz essa agregação. Aqui é o tipo de agregado, se eu quero raio, outros tipos, vou deixar o padrão dele. Propriedade das formas.
Vou deixar a forma do ícone como círculo para ficar uma forma diferente daquela camada que foi importada, né, da oficina. Então vai ficar um ícone diferente daquele ícone do alfinete. Esse ícone daqui. Depois eu dou zoom para lá. Propriedades avançadas, também não precisa mudar nada. Opções de interação. Forma do pop-up normal. Estilo do pop-up vou deixar como tabela, porque ele vai recuperar todos os dados das etiquetas lá da escola no SM. E aí vem aqui, eu vou mostrar a vocês. No roteiro que foi disponibilizado, eu já deixei a URL para vocês copiarem, vocês verem como funciona a camada dinâmica. Cola a URL aqui, que é o endereço de internet. Vou escolher o formato dos dados. Como a gente está pegando os dados do ACM, o formato é OSM. Não preciso definir aqui o zoom, do zoom menor ao maior, não preciso definir, porque isso daqui vai acabar limitando, né, a consulta dos dados pelo meu usuário, eu não quero. Eu vou deixar isso aqui em branco. Posso definir que é uma camada dinâmica, então eu marco aqui on, e aí vai permitir que cada vez que o usuário entrar no WebMap, ele já visualize os dados dinamicamente dessa camada do OpenStreetMap. Ou seja, quando alguém alterar as informações de dados sobre as escolas lá na base cartográfica do OpenStreetMap, essa camada dinâmica do nosso WebMap já vai fazer, né, a consulta desses dados e a atualização já vai aparecer para o usuário final que está visitando. A licença, a gente vai colocar a licença que é utilizada no OpenStreetMap, é o DBL. Não precisa de proxy, nada. Posso verificar a URL, não deu nenhuma mensagem de erro, então significa que essa minha URL que eu informei aqui está funcionando e os dados, né, a gente espera que eles apareçam no carregamento do WebMap. Versões eu não tenho nenhuma, porque eu não fiz ainda o primeiro carregamento. E opções avançadas, vocês podem, para todas as camadas, você pode eliminar a camada, você pode esvaziar os dados da camada, né, manter a camada com as informações sobre ela, mas tirar os dados dela, deixar vazio, ou vocês podem clonar a camada. Né? Eu estou trabalhando com alguma informação em que é interessante eu duplicar a camada para não ficar recriando informação, eu posso clonar a camada. Manda gravar, vou mostrar para vocês como ele aparece na visualização. Aqui vejam que escolas SM está com 0, porque ele não recuperou naquele zoom. Se eu afastar o mapa, veja que já começa a aparecer as bolas. Essas bolas com número são os agregados. Lembra que eu escolhi lá na configuração que eu queria para essa camada dinâmica que os dados fossem agregados. Aí, como são muitos dados, é importante a gente utilizar esse recurso, tá? Que é um recurso que ele apresenta. Vejam que apareceu toda a camada das escolas para a área, né, onde a gente está trabalhando. Pode fechar o painel aqui. Esse painel é o painel de explorar dados. Se vocês vierem aqui na esquerda, clica aqui nas camadas, explorar dados, aparece esse painel da direita. E esse painel também é dinâmico, ou seja, à medida que eu vou tirando o zoom da imagem, que ele acrescenta mais pontos aqui nessa área do mapa, ele carrega aqui na direita todos os dados que estão nessa minha visualização aqui. Vamos voltar lá para a edição. Já percorri com vocês essa parte das configurações gerais do mapa, que é editar a propriedade do mapa.
Já mostrei a vocês como importar uma camada de pontos que eu tenha localmente no meu computador, que são os dados escolas, ou fazer importação de dados diretamente, dinamicamente, da base cartográfica OpenStreetMap. Vou mostrar a vocês também essa opção, que é a opção de vocês configurar as permissões do mapa, do WebMap. Então, nós temos permissões para edição do mapa, quem pode modificar o mapa, e temos também propriedades para visualização do mapa. Se todos vão visualizar, se só alguém, etc. Para edição, tem as opções, qualquer um pode editar. Aí é o caso daqueles webmaps completamente abertos, em que o próprio visitante ele tem autorização para fazer modificações no mapa. Não recomendamos que seja aplicado num projeto público, porque essa opção, na verdade, não impede, né, que alguém entre e vandalize seus dados, por exemplo. Né, os dados, no caso, do seu projeto em particular, aqui no UMap. Então, deixar essa opção para editar por qualquer um, quando vocês estão trabalhando num projeto menor, né, dentro de uma universidade, às vezes somente dentro do seu grupo de pesquisa. Outra opção de edição é apenas editores. Então, a gente pode definir aqui embaixo os editores do meu mapa. Eu posso colocar aqui nome de usuário SM, que corresponde a pessoas da minha equipe, e aí sim definir aqui em cima somente editores. É um segundo caso de permissão para edição. O terceiro caso de permissão para edição é somente o proprietário. Eu posso criar um mapa que só eu estou realizando o trabalho e eu deixo como apenas o proprietário do mapa. Vou deixar assim. Quem pode ver? Qualquer um, qualquer pessoa, seria um webmap público, qualquer um com link. Nessa segunda opção, o seu webmap não vai aparecer na página geral do UMap, que é essa daqui. Se eu colocar apenas pessoas com link, seu mapa não vai aparecer nesse portal principal do UMap, que ele já vai incluindo os mapas que foram preparados, né, confeccionados. Ou somente os editores. Também posso criar um webmap que seja fechado, ou seja, não está aberto ao público em geral, em que apenas os editores podem visualizar. No nosso caso, vou deixar como público. No caso de apenas editores, é quando a gente ainda está preparando o webmap, não quer que ele seja visualizado, né? Ele ainda está, vamos dizer, no formato de rascunho. Ainda estou trabalhando nele, para depois sim, quando ele estiver pronto, a gente escolher visualização pelo público. No nosso caso, como é só uma oficina, vou deixar visualizado pelo público. Aqui ele reproduz o proprietário do mapa, no caso fui eu. Aqui mais uma vez é o campo para vocês indicarem os usuários do SM, que são os integrantes da equipe de editores. E aqui também ele dá uma opção de você personalizar quem pode editar cada camada. No nosso caso, como a gente só incluiu 2 camadas, que são os dados das escolas daquele arquivo CSV e as escolas recuperadas dinamicamente pelo OpenStreetMap, só aparecem essas 2 aqui. Se o seu conjunto de dados tiver 20, 30 camadas, vai aparecer aqui, né, vão aparecer aqui as 20, 30 camadas também. Então, a gente vai deixar assim. Vou mandar gravar. Posso mandar visualizar para a gente ver. Mais uma vez aqui na esquerda são os controles que estão visíveis para o usuário. E aqui embaixo ele pode também fazer a modificação da imagem do fundo. Tem algumas imagens que já
tem indicação de relevo, como a imagem do OpenTopomap, a gente vai manter, no caso de não precisar, a gente vai manter a imagem de fundo, que é o padrão, a imagem padrão do OpenStreetMap da França, porque ele vai carregar mais rápido. É importante. Como eu falei, aqui são os planos de informações. Vocês podem fazer a exploração dos dados aqui nesse painel da direita. E o compartilhamento do mapa, aqui tem um botão Share and Download, que vocês podem visualizar o link do mapa, o link curto, e também é possível vocês fazerem exportação das camadas do mapa em GeoJSON, em GPX, que é um arquivo geralmente para linhas e para trilhas, KML e CSV, ou vocês podem fazer um backup total do mapa. Isso aqui é importante também quando vocês estão trabalhando num projeto que tenha muitas atualizações, que vá fazendo o backup de cada mapa, né? A cada modificação. Também o código para vocês embutirem o mapa numa página web qualquer, no portal. Tem o iframe aqui. E o link direto também, que pode ser compartilhado com outras pessoas. Aqui algumas opções para esse recurso aqui, que é de embutir o mapa num site web, né? Aqui embaixo vocês ainda podem configurar algumas coisas, como a largura da janela do mapa, a altura dele e todas essas outras propriedades aqui de baixo. O que eu falei para vocês, o UMAP, ele tem muitas configurações, ele já é um projeto bastante robusto e que tem sido utilizado para esses tipos de mapeamento colaborativo, em que você disponibiliza rapidamente uma plataforma de dados abertos, em que as pessoas, né, podem colaborar com seus dados e chegar, né, a contribuir com dados para os projetos, para os planos de gestão e outros tipos de aplicações desse tipo de solução aqui. Bom, muito obrigada. Eu vou fazer o encerramento e fico à disposição para qualquer dúvida.